Bom dia, irmãos. Tudo bem? Espero que sim. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que bom estarmos juntos novamente estudando a palavra do Senhor. Estamos já terminando esse trimestre, essa revista tão importante, as lições no Pentateuco, os livros de Moisés, aprendendo a forma como Deus formou o seu povo de Israel, a forma como Deus ensinou, entrou em aliança com eles. Quantas lições preciosas que nós tivemos nessas últimas semanas. Que bênção! Quantas lições! A forma como Deus entrou numa aliança com o povo de Israel, tirando do Egito, lhe dando a lei, dando o tabernáculo para um instrumento e representação da sua presença, a vitória nas batalhas, as lições do Senhor, de tantas maneiras, depois de 40 anos lá no deserto. Aquela primeira geração teve problemas, desobedeceu ao Senhor, foi incrédula, foi perversa no seu coração, e então aquela primeira geração ficou pelo deserto. Aí Deus levantou uma nova geração que haveria de atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida, como ele havia dito, prometido, através das Escrituras, através de Moisés, o seu servo. Hoje vamos trabalhar um texto de Deuteronômio muito importante. Deuteronômio traz discursos de Moisés, as últimas palavras de Moisés ao povo, preparando aquele povo para entrar na terra da promessa. Então Deus usou Moisés, os sermões de Moisés, as instruções de Moisés. E particularmente hoje nós vamos trabalhar o capítulo 27 e 28, com as recomendações que o Senhor dá a Israel através do teu servo Moisés para aquele povo, para aquela geração, antes de atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesta jornada, assim, aprendendo a palavra do Senhor e Ele aplicando ao nosso coração. Amém? O texto básico se encontra, vamos trabalhar o início do capítulo 27 de Deuteronômio. O terceiro discurso de Moisés diz assim, por favor acompanhe na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 27. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo, guarda todos esses mandamentos que hoje eu te ordeno. No dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor, teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas, ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes e levitas, a todo Israel, dizendo, guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Meu irmão, vamos orar. Que Deus nos abençoe na meditação na palavra. Ó Deus amado, tenha misericórdia de nós, ó Senhor. Abençoa os alunos da nossa escola dominical, abençoa cada família, Senhor, que está devotamente, ó Deus, estudando a palavra do Senhor, com o coração sedento de aprender.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, quebrante o nosso coração, tire os bloqueios de nossa mente, ó Deus amado, aquelas interferências, ó Deus, em nossa mente, em nosso pensamento, que impeçam, que distraiam o nosso coração, ó Deus, de ouvir a palavra do Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração humilde diante do Senhor e da palavra do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tira a dureza do nosso coração, Senhor, e abençoa e alimenta a tua igreja, abençoa e alimenta teu povo, Senhor. Dá-nos esta graça, ó Pai amado, ser com aqueles que estão enfermos, que estão doentes, nossos amados irmãos, tenha misericórdia deles, ó Senhor, e cuida, abençoa, cura para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém, irmãos, vamos lá. Esta imagem, ela é importante porque a nossa história, a nossa aula vai se basear nesse local. Aí você vê uma cidade entre duas montanhas, dois montes, e é justamente do que vai tratar a narrativa que encontramos em Deuteronômio 27 e 28. De um lado o Monte Gerizim, de um lado o Monte Ebal, e no centro seria um vale onde ficava a cidade de Siquém. Vamos falar sobre isso hoje. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Vamos lá. Ao chegar à conclusão de Deuteronômio, estamos no final do Pentateuco e do quinto livro de Moisés. Nós encontramos então no capítulo 27 e 28 as bênçãos e as maldições como partes integrantes da aliança de Deus com o seu povo. Deus tinha um trato muito particular com o povo de Israel, com o povo do Senhor. Deus escolheu aquele povo, Deus entrou em aliança com aquele povo e Deus estabeleceu normas desse relacionamento para eles serem bem-sucedidos. Eles deveriam, então, como povo do Senhor, assumir um compromisso de fidelidade a Deus, exemplificando como a bênção e a maldição vão se manifestar na medida que eles forem fiéis, cumprir a palavra, cumprir os mandamentos. A bênção ou maldição haveriam de se manifestar em toda a história do povo de Israel no Antigo Testamento. Toda a história vai ser decorrente do cumprimento ou não dos requisitos da aliança. No capítulo 27, de 1 a 9, nós encontramos então Moisés ordenando ao povo que, ao entrar na terra, estabelecesse uma cerimônia de compromisso. Aí como ele colocou, vão chegar aos pés sobre o Monte Gerizim, sobre o Monte Ebal, vão levantar um altar, vão fazer sacrifícios e vão registrar a palavra, vão registrar a lei novamente e vão ler diante do povo. Ou seja, depois que entrar na terra, conquistar a terra, tomar posse da terra, vão renovar a aliança e o compromisso diante do Senhor e diante da palavra do Senhor. Aquela geração precisava passar por isso, era um compromisso. Ela iria atravessar o Rio Jordão e precisava se comprometer a cumprir a palavra. Nota a importância disso. A aliança está relacionada à palavra. A aliança do povo com Deus está relacionada à obediência à palavra do Senhor. Por isso Moisés ordenou ao povo que ao chegarem a Canaã, fosse a região central da terra, e eu vou mostrar um mapa para vocês. Entre os montes Ebal e Gerizim, há um lugar chamado Siquém. E vou falar também um pouquinho mais sobre esta cidade. Ali no monte Ebal, como diz o texto, eles deveriam tomar pedras grandes, pintá-las de branco, deixarem caiadas, e nessas pedras grandes escrever toda a lei, registrar toda a lei que foi dada a Moisés. Bom, esta imagem nos ajuda de uma forma muito interessante o que se esperava. Olha, são dois montes próximos, tá? Um em frente ao outro, separados por um vale, e neste vale ficava a cidade, a aldeia, a cidade de Siquém, muito importante na história bíblica. De um lado Gerizim, de um lado o Monte Ebal com cerca de 950 metros, 940, 950 metros de altura,
e Gerizim um pouquinho menos, 890 mais ou menos, ou seja, no nível do mar. É importante assim, essas referências, tá? São os montes mais altos ali na região central de Israel. São os montes mais altos. Israel, era assim como o mapa mostra, esse mapa aqui vai nos ajudar, né? Aqui está Israel. A região central é uma cadeia de montanhas, ok? Do seu lado ocidental, nós temos o Mar Grande, o Mar Mediterrâneo. Do outro lado, ela é limitada pelo Rio Jordão, né? Que começa lá no norte, no Mar da Galileia, e desemboca lá no Mar Morto ao sul, né? No centro da Palestina, no centro de Israel, a região que seria de Efraim, território da tribo de Efraim, nós encontramos a cidade de Siquém, que eu mostrei ali a imagem, né? Siquém está entre esses dois montes, Ebal e Gerizim. E esta cidade, ela fica em torno de 50 quilômetros, mais ou menos, aqui, distante da cidade de Jerusalém, tá? 50 quilômetros e mais ou menos uns 10 quilômetros da cidade de Samaria, Muito importante na história bíblica. Vamos falar um pouquinho de Siquém? Olha, Siquém foi a primeira cidade onde Abraão, quando chamado por Deus, entrou em Canaã, e ali chegando, conforme Gênesis 2:6, ele ali estabeleceu uma tenda e levantou um altar perante o Senhor. Gênesis 2:6 diz assim: atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra, dominavam esta região, né? Os habitantes de Siquém eram cananitas, tá? Cananitas. Ali nessa cidade, Abraão chegou, estabeleceu sua tenda e levantou um altar. Mais tarde, Jacó, tá? O neto de Abraão, quando voltou de Padã Arã, ele, são e salvo, ele foi à cidade de Siquém, que está junto em Canaã, e ali armou a sua tenda junto à cidade, e ali Jacó se estabeleceu junto à cidade de Siquém. Lembre-se sempre, é uma região central ali da Palestina, de Canaã. Mais para frente, Gênesis 24, versículo 32, vai dizer o seguinte, olha, quando os filhos de Israel voltaram do Egito para Canaã, em Siquém foram enterrados os ossos de José. Diz assim: os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém. Olha, note como é importante a cidade de Siquém na história dos patriarcas: Abraão, Jacó, José. Naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Observem isso, a importância desse lugar que Moisés ordenou ao povo, ao tomar posse da terra, estabelecer uma cerimônia de compromisso com a aliança de Deus. Junto ao Monte Ebal, junto ao Monte Gerizim, próximo a Siquém. É interessante como Deus, a história bíblica e a geografia bíblica caminham de uma forma tão interessante, e a própria teologia bíblica, né, assim, nos faz conhecer a revelação de Deus. Lá em Siquém tem muitos acontecimentos, entre eles no livro de Juízes, na época dos Juízes. Observe lá no capítulo 9, um acontecimento, na época de Abimeleque, filho de Gideão, houve lá uma revolta dos moradores, né, da cidade. Vejam o que acontece. Avisado disso, Jotão foi e se pôs no cimo do Monte Gerizim, como vocês sabem, ao lado de Siquém, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Ele subiu ao monte e falou aos cidadãos da cidade de Siquém. Uma outra nota interessante, importante, um acontecimento lá na frente, na época já no início da monarquia, quando da divisão do reino, quando, por causa do pecado de Salomão, Deus dividiu o reino entre Judá e Israel. Ficariam 10 tribos com Jeroboão e 10 tribos com Roboão, filho de Salomão. E essa ruptura, esse acontecimento, essa revolta, essa divisão,
Ocorreu na região de Efraim, ocorreu lá em Siquém, na cidade de Siquém, foi testemunha desses acontecimentos. 1 Reis 12, 25 diz assim: Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim. A partir daí passou a residir e de lá ele edificou outra capital, Penuel, e assim depois ele vai mudar. Mas ele começou o reino de Israel, começou em Siquém, né? Então aquela revolução, aquela revolta das tribos, quando eles proclamaram Jeroboão rei sobre as tribos do norte, em Siquém. Em Siquém. Nota a importância desta cidade na história do povo. Lá na frente, Jesus atravessando a região de Samaria, que é essa região central de Israel, diz assim o texto, deixou Jesus a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, chegando, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Alguns acham que é uma referência a uma localidade próxima à antiga cidade de Siquém. Não exatamente Siquém, mas próxima ao que seria a antiga cidade bíblica de Siquém, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então, exatamente as terras, exatamente a localidade, é a região. Jesus passou por lá, na região de Samaria. Jesus chegou próximo a essa região ali citada lá no passado, com tantos acontecimentos. Jesus atravessou no seu ministério e se encontrou com a mulher samaritana. E notem no diálogo com a mulher samaritana que vai acontecer. A mulher vai dizer para Jesus o seguinte: nossos pais adoravam neste monte. Ela se refere, a mulher samaritana, ao monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém, vós judeus, ela está falando, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Aí então disse-lhe Jesus, você conhece muito bem esta passagem: mulher, podes crer-nos que a hora vem, quando nem neste monte, entenda, Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Com os acontecimentos da história, os samaritanos foram um povo que depois do exílio, né, se formou com um povo misturado, com uma cultura judaica e outros elementos. Eles se afastaram dos judeus, eles fizeram de Gerizim o seu monte sagrado e eles adotaram apenas o Pentateuco como o livro sagrado deles, né? E eles passaram a adorar a Deus somente no monte Gerizim, considerando o monte das bênçãos. É assim que eles faziam até hoje, tá? Um pouco da história bíblica para nós entendermos quantos acontecimentos ali em Siquém, Monte Ebal, Monte Gerizim, você conseguir relacionar esses acontecimentos e esses fatos, amados. Você não lê a Bíblia, apenas olhar a Bíblia naquele lugar, aquele recorte daquela passagem e não conseguir relacionar esse acontecimento com outros. Por isso eu gosto de fazer esse tipo de relacionamento, tá bom? De relações. Aquela inscrição que Moisés ordenou que eles fizessem na pedra, representam todas as instruções de Deus para que seu povo se lembrasse do que Deus revelara a Moisés, a lei de Moisés. Então eles iriam chegar no Monte Ebal, pegar umas pedras caiadas, pintadas, e vão registrar a lei de Moisés. Moisés afirmou que aquele era um compromisso solene do povo diante do Senhor para obedecer a sua voz e cumprir os mandamentos do Senhor. Né? Como é importante isso, gente, na história do povo de Israel, como é importante isso para nós entendermos o lugar da palavra do Senhor, nosso compromisso com a palavra de Deus, né? O caminhar da igreja, né, até a volta de Jesus tem que ser igualmente de fidelidade à palavra do Senhor, de obediência à palavra do Senhor. Deus não está preocupado com nossos gritos, nossos sentimentos, nossas emoções. Deus está preocupado com a nossa fidelidade à sua palavra, em guardar e cumprir os seus mandamentos. Fica claro que não há futuro para o povo de Deus sem que a Bíblia, sem que a palavra, sem que a Escritura tenha um lugar central, visível na história do povo, na família, na vida, no coração do crente e na vida da igreja.
As Escrituras são a chave do nosso relacionamento com Deus. É Bíblia, são as Escrituras. O nosso relacionamento com Deus se firma na palavra do Senhor. Nossa fidelidade e compromisso com Deus. Um bom crente, uma boa vida cristã saudável, é na medida que você cumpre, se esforça, luta por obedecer e fazer aquilo que é certo à luz da palavra do Senhor. Não como o que diz o seu coração, o que sente o seu coração, o que dizem as outras pessoas, o que orienta as pessoas. Não, o que diz Deus através da sua palavra. Leve isso a sério, meu irmão. Levemos isso a sério. Em torno dela, nos reunimos e em torno dela, a palavra, temos comunhão com Deus e uns com os outros. A igreja se reúne para cultuar em torno da palavra, por causa da palavra, pelo efeito da palavra na vida das pessoas. Não é apenas a socialização, não é apenas a amizade, não é apenas a emoção, mas a palavra de Deus. Deus falando com o seu povo através da palavra e Deus orientando e guiando o seu povo através da palavra. Esse é o princípio, todo o Antigo Testamento trabalha em cima disso e o Novo Testamento também. Veja lá, estude com propriedade o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas, por exemplo. A aliança, essa aliança que Deus fez com o seu povo, com Israel, perdura. Deveria perdurar de geração em geração. Por isso aquelas cerimônias, aqueles compromissos, aqueles votos de Israel, a cada geração renovada diante do Senhor. Porque se de um lado Deus cumpre as suas promessas feitas a Abraão, estava cumprindo, com relação à terra prometida, do outro lado ele vai pedir a obediência. Então vamos ver, Gênesis 12, de 1 a 3, a entrada do povo de Deus na Palestina, em Canaã, foi o cumprimento da palavra do Senhor. Deus prometeu há muito tempo a Abraão, em Gênesis 12, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o fato do povo ser libertado do Egito e entrar em Canaã e tomar posse da terra foi o cumprimento do decreto de Deus, da promessa de Deus, da palavra de Deus, independentemente do mérito deles, da capacidade deles. Acima de tudo, foi Deus operando e cumprindo a sua palavra, honrando o seu nome ao cumprir a sua palavra. Isso é o que acontece até os nossos dias, até Jesus voltar. Meu irmão, por outro lado, se de um lado Deus cumpre a promessa e cumpriu em Israel, dando a terra, naquele contexto foi assim feito. Por outro lado, vemos que cada geração precisa assumir o compromisso com a vontade de Deus e se dedicar a cumprir os seus mandamentos. Geração após geração em Israel, chegando à igreja, o povo de Deus que recebe a herança, a promessa, tem que renovar seu voto, seu compromisso do Senhor. A aliança requer, então, um entendimento, uma compreensão da palavra, um conhecimento da lei e um compromisso em cumprir a palavra do Senhor, em cumprir a palavra do Senhor. Meus irmãos, só trazendo um pouquinho, fazendo uma breve aplicação. Você lembra de todos os votos, juramentos e promessas que eu e você, nós fizemos quando fomos batizados e fizemos a nossa pública profissão de fé? Você relembra? É importante, vira e mexe, eu gosto de chamar a atenção disso, porque nos momentos mais importantes da nossa vida espiritual, na nossa vida, os marcos da nossa vida cristã são esses. É o batismo, a Santa Ceia, são os marcos que mostram que nós somos cristãos. É nossa identidade. Quando eu me batizei, fiz profissão de fé, eu anunciei, testemunhei que eu sou crente. E fiz promessa diante do Senhor e diante do povo do Senhor, de obedecer a palavra, de ser fiel à palavra, de viver de acordo com a palavra. Eu lembro como hoje. E você? Você lembra? Mas eu vou dar um outro exemplo. Nós temos duas outras experiências cristãs muito significativas, para você lembrar essa questão de votos e juramentos. Para aqueles que se casaram,
né, que se casaram fizeram votos diante do Senhor, votos diante de Deus, de honrar, cuidar segundo a palavra, e esses juramentos têm que ser cumpridos. Quando os pais apresentam seus filhos pelo batismo na igreja, igualmente fazem votos de compromisso e fidelidade à palavra do Senhor, de criar, honrar, educar, testemunhar, testificar e evangelizar seus filhos. São votos e juramentos. A vida cristã, a vida do ser humano e a vida do povo de Deus é assim. Como povo da aliança, nós temos, sim, compromissos diante do Senhor. Ela não é assim largada, de acordo, vai no, o vento, né? Alguns chamam de vento do Espírito, brincadeira, né? É o vento do seu coração, das suas emoções, do seu sentimento. Não, de forma nenhuma. Não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus das Escrituras Sagradas, não. O Deus da palavra se revela de uma forma objetiva, concreta, através das suas leis, promessas, dos seus preceitos e principalmente através do seu Filho amado Jesus Cristo, a quem amamos e servimos de uma forma objetiva e verdadeira, amado. Então a aliança com Deus, relacionamento com Deus, não é meramente emocional, é palavra, é empenho, é vida, é integridade, é obediência ao Senhor. Aí nós vemos no capítulo 27 as maldições. Então, assim, a ordem foi essa. O povo de Israel deveria chegar, depois de conquistar a terra, numa cerimônia, lá naquela localidade, Monte Ebal, Monte Gerizim, Siquém, ali no centro, e seriam proferidas bênçãos e maldições. E o povo deveria repetir e verificar se seriam fiéis àquelas bênçãos, né? aquelas requerimentos do Senhor. Então Moisés ordenou uma segunda cerimônia. Vamos ler capítulo 27, 11 a 13, diz assim, ó, Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. 6 tribos sobre o monte Gerizim. E estes, versículo 13, e estes para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal. Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Aí segue do versículo 15 até o 26, seguem as maldições que os levitas irão proferir diante do povo. Depois serão as bênçãos. Mas eu quero chamar a atenção dessas maldições. Olha, vamos acompanhar. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. Presta atenção. E todo o povo responderá amém. 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se ajuntar com o animal. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Pecados, perversidade, violência, ou seja, assim, está cercando essas maldições. No Monte Gerizim, como eu disse, as tribos, 6 tribos para abençoar, e no Monte Ebal,
outras 6 tribos para amaldiçoar. E assim, isso é importante, essa divisão. 6 tribos de um lado, no monte, 6 no outro, vocês viram os montes. Todas as tribos seriam testemunhas dos benefícios e das maldições da aliança. Eu li apenas as maldições. No capítulo 28 nós temos as bênçãos. Os levitas deveriam se postar entre as montanhas e proclamar maldições contra aqueles que quebrassem a lei. Porque, na verdade, as leis prescrevem alerta sobre os pecados contra a natureza de Deus. E se os homens quebrassem esses pecados de perversidade moral, perversidade sexual, de violência, de maldade, de corrupção, de suborno, quebrando a lei, não tem jeito, não tem jeito. Quebrando a palavra, ira de Deus, é maldição. Eles fariam a proclamação e todo o povo diria amém. Ao fazer a proclamação, o povo chamava Deus como juiz daqueles pecados que a comunidade não conseguisse combater. Ou seja, ao dizer amém, está dizendo concordo, é verdade, assinamos embaixo. Cada maldição. É assim o povo do Senhor. Por isso que o amém, a expressão amém, biblicamente, é muito séria. Podemos usar amém de uma forma muito simplista, em qualquer coisa, dizemos amém. Não, o amém para o cristão tem que tomar muito mais cuidado ao usar o amém em situações significativas. Ela não é um bordão para o crente usar em qualquer situação. Isso é um outro estudo à parte que, quem sabe, faremos um dia, né? Foram proclamadas então 12 maldições. Representam aí o que eu quero chamar a atenção. Todas elas representam pecado. Pecado. Na verdade, as maldições e a lei revela pecados que a nação teria que evitar, porque se assim cometesse, estaria debaixo da maldição. O principal aspecto das maldições é o pecado. É a prática do pecado que traz a maldição. Afastar-se do pecado traz vida e paz para nós e que é ao nosso derredor. Mas quando nós cometemos pecado, trazemos tristeza e as consequências, e a ira do Senhor, com certeza. O evangelho é aquele que trata o pecado. É o evangelho de Jesus que trabalha o pecado, que nos resgata da maldição do pecado e nos resgata do próprio poder do pecado. Glória a Deus pela obra de Jesus, que me alcançou, que te alcançou, que nos libertou do pecado, do poder do pecado, que nos santifica a cada dia. Glória a Deus por isso. Mas vamos caminhar. As bênçãos do capítulo 28 estão retratadas, né? No capítulo 28, vamos ler apenas os primeiros versículos, ok? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se cumprires, se atentares, se ouvir e guardar, o Senhor vai abençoar Israel e exaltar Israel diante de todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Eu vou ler só algumas delas, olha. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará nas terras que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Que bênção! Moisés começa uma relação de bênçãos. Se o povo guardasse os mandamentos, seria exaltado sobre as nações. Diz o versículo 1, né? Se atentares, ouvires o Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É a promessa feita a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, diz o Senhor, né? De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. A promessa de Deus assim se cumprindo. Israel seria abençoado de uma forma global.
no campo, na cidade, seus animais, suas terras, seriam vitoriosos nas batalhas, seriam reconhecidos pelas nações se andassem nos caminhos do Senhor. Ah, se eles andassem nos caminhos do Senhor, se eles ouvissem o Senhor, se eles cumprissem o Senhor, experimentariam de verdade, plenamente, todos os aspectos das bênçãos do Senhor, sim, proferidas, né? Levítico 26, 4-9 diz assim, olha que interessante. Então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo seu fruto, a chuva como bênção do Senhor. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. E estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Quantas promessas em todas as áreas da vida. Não percebeu? Percebeu? As promessas do Senhor, seu povo, em todas as áreas da vida. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Que bênção quando nós, como povo do Senhor, como igreja de Deus, entendermos que a nossa passagem na terra, o nosso bem-suceder, a nossa prosperidade, o nosso sucesso, vem de Deus, como expressões objetivas e concretas da sua graça e da aliança que Ele tem conosco. Nós somos o povo da aliança. Em Cristo Jesus, o mediador da nova aliança, nós somos o povo de Deus na terra. Ele se relaciona conosco. As suas promessas se cumprem conforme a sua palavra. Nós olhamos para o futuro com esperança, confiança e fé, porque nós somos o povo de Deus na terra. Essas promessas que no contexto próprio a Israel se cumpriram, de certa forma, se cumprem também na vida do povo do Senhor, na minha vida e na tua vida, na medida em que nós guardamos os mandamentos do Senhor, andamos na palavra de Deus, somos fiéis e obedientes. Creia nisso, creia nisso. As bênçãos são decorrentes disso. As bênçãos não são decorrentes do nosso esforço, do nosso merecimento. As bênçãos são decorrentes da sua graça e através das promessas, através da palavra, através da aliança que Ele tem conosco. Que segurança o crente tem, a família do crente tem. Por isso, ele não fica avaliando segundo a família e filhos, segundo os parâmetros desse nosso mundo, de uma forma materialista. Muitos cristãos, muitos crentes, olham e administram a sua casa com os fundamentos da nossa cultura, né? Com os elementos da nossa cultura, o senso comum, o que o povo diz, o que eu acho, a minha experiência. Você vai estabelecer uma família segundo os padrões de Deus, na promessa de Deus, e vai cuidar, e vai ter filhos, e vai gerar filhos, porque isso é bênção de Deus, é bênção de Deus. Não é projeto depois da carreira, não é projeto depois do sucesso, não é aquele plano que você coloca na planilha, depois da pós-graduação e do doutorado, agora nós podemos ter filhos, somos preparados. Não! Essa mentalidade secular tem invadido a igreja. As bênçãos na casa, no lar, vêm do Senhor, na família vêm do Senhor. Deus fará isso, nos fará fecundos e vos multiplicará e confirmará a sua aliança conosco. Como precisamos resgatar isso como igreja, amados irmãos, e nos libertar da influência do mundo em nossa cabeça, em nossa mentalidade? Deuteronômio 7, 13 e 16 diz assim, olha, Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te.
Tremendo isso! Bendito serás mais que todos os povos, não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes os porá sobre todos os que te odeiam. Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás seus deuses, pois isso te seria por ciladas. Tremendo. Deuteronômio 28, 3-8 diz: bendito serás tu na cidade. Já li esse texto, já li. Bendito o fruto, teu ventre, teu cesto, quando entrares e saíres, o Senhor determinará a tua bênção. Esteja nos teus celeiros em tudo e colocares a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amado irmão, creia, confie nessa promessa, na bênção do Senhor, bênção da sua palavra de Deus. Fique dando muito ouvido, né, ao mundo e os seus profetas. Confie em Deus. Deus que governa este mundo e governa todas as coisas. Confie em Deus. Faça a tua parte, trabalhe com honestidade, mas seja um bom crente na terra, fazendo diferença nesta geração, como Noé fez diferença em sua geração, totalmente uma luz no meio das trevas, e tantos outros servos de Deus. Sejamos referência em nossa geração, no século 21, amado, debaixo da bênção do Senhor, amado. Que coisa! A bênção de Deus marca, seria uma marca do povo. A comunhão com Deus é abençoadora. Levítico 26, 11 diz assim, olha: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e sereis o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Que bênção! Somos o povo da aliança, o Senhor está conosco, o Senhor habita entre nós. Jesus é o tabernáculo, Ele veio habitar entre nós. O Espírito do Senhor foi dado, está entre nós. Somos o povo de Deus na terra e o Senhor está conosco. Louvado seja Deus por isso. João, capítulo 14, versículo 23. Presta atenção nessa passagem, presta atenção. Se possível, leia comigo, irmão, leia comigo. Diz assim, ó: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Louvado seja Deus. Jesus disse isso: quem me ama, guarda a minha palavra, e o Pai o amará, e virá e fará morada em nós, naquele que ama o Senhor. Que bênção. Efésios 1, 3, o apóstolo Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você quer mais? Você quer mais do que isso? Nós já somos em Cristo plenamente abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, somos o povo de Deus na terra. E finalizando, as maldições sobre Israel. Deixando os caminhos do Senhor, o povo perderia o acesso a todas as bênçãos, né? Claro, quanta bênção! Mas quando eles quebrassem a aliança, e quebraram, aí não tem jeito. Aquelas maldições irão se cumprir. Todas elas se cumpriram na vida deles. Eles deixaram o Senhor. É a ira de Deus. Moisés lembra que a ira de Deus contra os que praticam o pecado seria lançada sobre o povo. Deus mandaria maldição, confusão e ameaça em tudo que fizessem. A lista dessas maldições é muito mais longa do que a lista das bênçãos, amados irmãos. Nós encontramos isso aí no capítulo 28. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repetidamente pereças, por causa da maldade nas tuas obras com que me abandonaste. Senhor, Israel pecou. A história do Antigo Testamento nos instrui sobre isso. Deus entrou em aliança, Deus deu a lei, Deus abençoou, e eles repetidamente quebraram a palavra. A história do povo de Israel registra isso. Moisés afirma que essas maldições
seriam por sinal e maravilha, para que eles e os seus descendentes sempre se lembrassem que não serviram a Deus, apesar de tudo que Deus fez por eles, né? Então, aqui estão as bênçãos como testemunha. Aquela cerimônia, o Monte Ebal, Monte Gerizim, Siquém, aquela cerimônia, o sacrifício, a proclamação, o registro, tudo foi um cerimonial para que ficasse registrado, testemunhado a palavra de Deus, a promessa de Deus e as ameaças de Deus. E temos que ser relembrados continuamente da palavra e aprender e sermos disciplinados com Deus. E Deus fez assim com Israel. Deus fez assim, o cumprimento das disciplinas, das maldições, era uma disciplina de Deus sobre Israel. Uma disciplina que visa o aproveitamento e a nossa participação em santidade. Conforme o autor aos Hebreus diz assim, capítulo 12, pois eles nos corrigiam por muito tempo, segundo o melhor lhes parecia, falando dos pais, nossos pais na carne. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, quando Deus castiga, e vem a ira de Deus e vem com o seu povo, com o seu próprio povo, e a Bíblia ensina isso, tá, gente? A Bíblia ensina isso. A ira de Deus vem sobre o seu povo por causa de nossa transgressão da palavra. Mas com que finalidade? Para restaurar, para curar, para corrigir, para que nós participemos da sua santidade. Mas o maior castigo para o povo de Israel foi serem expulsos da terra e espalhados entre as nações, conforme encontramos aqui. Olha, já através de Moisés, o texto diz, eu quero que o irmão em casa leia todo o capítulo 27 e 28, por favor, e verá que o castigo maior, eles seriam expulsos da terra, daquela terra que Deus deu, e espalhados às nações. E isso aconteceu. Isso aconteceu. Tanto o reino do norte foi invadido pelos assírios, e destruído, Samaria, a cidade de Samaria destruída, os israelitas destruídos, mortos e levados presos. De uma forma humilhante, foram espalhados pelos assírios. Posteriormente, os babilônios, os caldeus invadiram a Judéia, destruíram as cidades fortificadas, sitiaram a cidade de Jerusalém e depois invadiram, destruíram, muita fome, espada, morte, destruição, as casas destruídas, os muros destruídos, queimados, o templo destruído, saqueado. Tudo isso haveria de acontecer na história do povo de Israel, conforme prometido aqui, já no passado por Moisés. O Senhor vos espalhará entre os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus filhos servirás a madeira e a pedra, nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta de teu pé será repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. Tristeza. A história, os livros históricos, os livros proféticos, os profetas vão registrar esses acontecimentos, o cumprimento dessas maldições na história do povo de Israel. E tudo isso sério. Quando você lê o Antigo Testamento e você não compreende muitas coisas, aquelas batalhas, aquelas lutas, aquelas mortes, você não entende muitas vezes, porque nós temos que entender o todo da história, dos acontecimentos. Está relacionado lá na formação do povo, lá na jornada do deserto. Deus já havia preparado. Se não me obedecessem, assim iriam sofrer as consequências e as maldições da lei. Mas há um castigo maior que esse, todos esses. Se foi terrível, e foi terrível. O sofrimento de Israel no passado foi terrível. Mas há um castigo maior que o pecado de desobediência. Sabe qual é um castigo maior e um pecado maior? São para aqueles que rejeitam o Evangelho de Jesus Cristo. São para aqueles que rejeitam as boas novas da salvação na pessoa de Jesus. São aqueles que desprezam a palavra de Deus deliberadamente. Uma sociedade anticristã, corações endurecidos, perversos, mentes cauterizadas, que zombam da palavra, que zombam da promessa, que zombam do Deus eterno, que zombam de Jesus Cristo, que zombam da história de Jesus, da igreja de Jesus, né? Que desprezam, que escarneiam por aí. Você encontra isso numa sociedade incrédula que nós temos. Você encontra isso em sites, na literatura e tantos outros. Homens não cristãos atacando
atacando o evangelho, atacando o cristianismo. Ah, meu irmão, tudo isso, nada disso passará impune diante do Deus eterno, do juiz eterno, do Senhor nosso Deus. Então há um pecado maior, sim, e há um castigo maior para aqueles que desprezam o evangelho. Serão lançados nas trevas, atormentados dia e noite por toda a eternidade, diz a palavra do Senhor. Mateus 8, 11 e 12 diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 41 e 42 diz: mandaram ao Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E finalmente, Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Morte eterna e morte terrível aguarda aqueles que não estão escritos no livro da vida, que desprezam o Senhor. Voltemos, irmãos. Aqui está uma cena, uma foto, mostra a região, a cidade de Siquém. Hoje é uma moderna cidade chamada Nablus, lá em Israel. Em sua viagem para a terra de Israel, meu irmão, certamente você vai visitar Siquém, a antiga Siquém, que fica próxima, assim, aqui é a Nablus, lá em Israel, uma cidade muito bonita, próximo aos montes. Você está vendo os montes Gerizim, do lado, assim, do seu lado esquerdo, Gerizim, e o Ebal aqui, o Ebal. Ok, irmãos, depois de ter alcançado vitórias no centro da Palestina, Josué reuniu o povo em Siquém, onde essas cerimônias foram devidamente cumpridas. Então Josué liderou o povo e cumpriu o que Moisés falou para ser feito lá. Ele cumpriu a cerimônia, está no capítulo 8, versículo 30 a 35 de Josué. Moisés estava encerrando o ministério, mas o povo continuaria sua jornada na aliança com Deus. Eles deveriam se comprometer com a lei. Eles foram ensinados sobre as preciosas bênçãos que a comunhão promove e as maldições do que ela livra. Assim, eles foram estimulados a obedecerem ao Senhor e alertados para não descuidarem de atentar para os caminhos do Senhor. Como eu e você, estamos sendo chamados por Deus a uma vida de obediência e alertados com as consequências do pecado. Se nós deliberadamente escolhemos pecar, e alguns estão escolhendo, é a mão de Deus, é a ira de Deus, a disciplina do Senhor. Aplicação, algumas lições. As bênçãos, maldições mencionadas dizem respeito à autoridade do Senhor sobre todas as coisas, porque a bênção de Deus está em tudo em nossa vida. Tudo. A aliança de Deus perdura de geração em geração até nós e até Jesus voltar. Cada geração precisa assumir o compromisso com a vontade de Deus e cumprir seus mandamentos. Meu irmão, eu te convido, vamos nós sermos essa geração comprometida com a vontade do Senhor. Em Cristo, toda maldição foi quebrada, mas o princípio da obediência, fidelidade, submissão à correção ainda estão em vigência, meu irmão. O Evangelho resgata o homem do poder e da consequência do pecado e possibilita viver de forma que honre e glorifique a Deus. Só o Evangelho nos capacita a obedecer a palavra, só pelo Evangelho de Cristo. E finalmente devemos nos alegrar com a obra salvadora de Jesus Cristo, que redime o homem e o traz a comunhão com Deus em Cristo. Nós temos essa comunhão, somos o povo da aliança e podemos obedecer e servir ao Senhor e desfrutar as bênçãos do Senhor. Eis aqui, irmão, uma foto da atual Nablus, lá em Israel, que fica assim, lá na região.
entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Quando você visitar Israel, olha, vamos lá, vamos juntos. Quem sabe um dia, vamos juntos visitar esta cidade tão bela, tão preciosa, histórica. Outra imagem dessa cidade preciosa, as margens desses dois montes. Esses dois montes são testemunho histórico da promessa de Deus, para nos lembrar que Deus é real. Tudo que está na Bíblia é verdadeiro. E a história do povo de Israel, o próprio povo de Israel, e esses montes assim testificam. Que Deus nos abençoe a entender tudo isso. Aí eu finalizo com esse texto, Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amado, escolhe, pois, a vida para que vivas. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame ricas bênçãos sobre a tua casa. Que possamos entender essas verdades da aliança de Deus, da lei de Deus, das promessas de Deus, das bênçãos do Senhor, e possamos desfrutá-la plenamente. Que Deus nos abençoe, amado, nesse domingo, nesse dia do Senhor, com a sua palavra. Medite nessa aula maravilhosa, compartilhe com outras pessoas. Se foi bênção na tua vida, compartilhe, dividindo assim as coisas boas na tua vida. Muito obrigado, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Um grande abraço. Muito obrigado.